Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma live aqui no nosso canal e hoje vamos falar sobre as eleições do dia 25 de setembro. Eu dividi essa live, ou ela vai ser dividida em 6 partes, ou 6 capítulos, né, se a gente pode dizer assim. Então, eu vou começar com os protagonistas aqui na Itália, os principais candidatos, coligações, etc. Depois eu vou falar sobre os principais protagonistas no Brasil, os partidos, coligações, etc. Vou dar uma pincelada sobre as principais propostas destes protagonistas. Depois eu vou explicar na prática como que a gente vota aqui na Itália. Depois, como a gente vota no exterior, como a gente, por exemplo, no Brasil, eu falo exterior, né? E toda vez que eu falo exterior, eu estou falando exterior em relação à Itália. Então, tem gente que está no Brasil, mas também tem gente que está em Londres, tem gente que está em vários outros lugares pelo mundo. E no final eu vou dar o meu voto, eu vou explicar em quem que eu vou votar e a minha indicação de voto, seja aqui na Itália, seja para a galera que está no Brasil. Então, vamos começar com os protagonistas aqui na Itália, tá bom? Bom, primeiro, nós temos nesta eleição de 2022, 7 protagonistas. Esses protagonistas, quem são eles? Partido Democrático, do candidato Enrico Letta. Fratelli d'Italia, com a candidata Giorgia Meloni. Movimento 5 Stelle, com o candidato Giuseppe Conte. Forza Italia, com Silvio Berlusconi. Lega, com Matteo Salvini. Azione e Italia Viva, com Carlo Calenda e Matteo Renzi, que se juntaram, e Insieme com Luigi Di Maio. Estes são os protagonistas, e daqui a pouco eu vou explicar as propostas de cada um deles, para que vocês consigam se organizar, entender melhor como que funciona. No Brasil, nós temos os seguintes protagonistas, tá? Quem são essas pessoas? Quem é que está no Brasil? Quem é que vai participar das eleições? A gente tem o MAIE, criado na Argentina pelo Merlo. Nós temos a Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, que estão juntos numa coligação, assim como aqui na Itália também. Nós temos uma tal de l'Italia del Meridione, que eu sinceramente nunca tinha ouvido falar. Temos o Movimento 5 Stelle, a USEI e o Partido Democrático. Isso no Senado. Na Câmara tem um ator a mais, que é Azione di Calenda e Matteo Renzi. Eu consegui encontrar para vocês aqui a lista bonitinha dos candidatos, tá? Então, por exemplo, ó, que é a América Meridional. Importante, você que está votando pela primeira vez. Nesta eleição, deixa eu voltar aqui para mim. Nessa eleição, é a primeira vez que está se votando depois que houve um referêndum que diminuiu o número de parlamentares. Então, e reduziu bastante, em 1/3 praticamente. Então, antes nós tínhamos 2 senadores, 4 deputados. Hoje a gente basicamente vai ter, se eu não me engano, 1 senador e 2 deputados na América Meridionale. Quando a gente está falando isso, é praticamente todos os países da América do Sul. Muita gente quer saber o meu voto e quais são as propostas. O meu voto eu só vou dar lá no final dessa live, tá? Eu quero primeiro mostrar para vocês quais são as propostas, as principais propostas destes protagonistas, tá? E aí, o que eu fiz? Eu consegui aqui para vocês, eu vou deixar o link na descrição, esse site aqui, fanpage.it, eu vou deixar esse link, tá bom? Chi votare il 25 settembre i programmi elettorali dei partiti alle elezioni 2022. Aqui é o seguinte, eles explicam, tá vendo aqui, ó? Enrico Letta, Carlo Calenda, Matteo Renzi, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Esses são os principais protagonistas. Aqui eles excluíram o Luigi Di Maio, que seria mais um dos protagonistas, mas embaixo eles falam. E eu vou passar aqui para vocês as principais. Eu vou deixar esse link para vocês, senão vocês vão conseguir ler. Vocês vão conseguir, inclusive, e essa é uma recomendação que eu dou para vocês, este programa. Baixem os programas, tá bom? É importante, afinal de contas, né? É bom você saber qual é o programa, o que estes candidatos estão fazendo. Antes de qualquer coisa, eu também gostaria de te dizer o seguinte. Qual é o espectro político destas pessoas aqui?
Partito Democratico é de centro-esquerda. Fratelli d'Italia, extrema-direita. Movimento 5 Stelle, centro. Forza Italia, centro-direita, centro-destra. Lega, extrema-destra. Italia Viva e Calenda, centro. Insieme com Luigi Di Maio, centro. Tem um site que eu quero passar para você e seria muito legal, tá bom? Vocês entrassem aqui neste site, tá? Então, assim, ó, antes de você votar, considere entrar aqui nesse site, tá? E fazer esse teste aqui, ó. Cadê? Trova il tuo candidato partitômetro. Eu vou fazer aqui ao vivo com vocês para mostrar qual é a minha orientação. O que ele faz aqui? Qual é o objetivo desse site? É uma série de perguntas e com base nas respostas, ele vai me dizer qual é, basicamente, a coligação ou o movimento ou partido que nestas eleições mais se aproxima da minha orientação ou do que eu penso, do que eu acho interessante. Respondi as 13 domande e o final vai dar o seguinte, olha só, no meu caso, ele está me dizendo o seguinte, ó, ecco i partiti a cui sei più vicino. Più Europa, Partito Democratico e Azione Italia Viva. Então, esses são os 3 protagonistas que eu sou mais, nesse quiz, através do partitômetro, eu sou mais próximo, tá? Então, eu vou deixar o link para vocês fazerem esse quiz. Eu acho muito, muito legal. Então, acho que vale muito a pena. Só que, uma coisa muito importante, tá bom? Não cometa o erro que eu vejo muita gente cometer em querer associar partido italiano com partido brasileiro. Tipo, não dá para dizer que o partido de direita aqui é o mesmo partido de direita no Brasil, assim como o partido de esquerda no Brasil é o mesmo partido de esquerda aqui. Primeiro porque aqui as coisas, a cultura é diferente, o sistema é diferente, a gente aqui é parlamentarismo, no Brasil é presidencialismo, a forma como os partidos historicamente foram criados, os atores, os protagonistas, são coisas diferentes, tá? Então, assim, cuidado com essa falsa ideia, principalmente porque no Brasil a gente não está acostumado com o tal do centro alguma coisa. No Brasil, ou você é de esquerda ou você é de direita. Mas em qualquer outra, cuidado, tá? Vou fazer um resumo rápido de algumas propostas aqui para vocês. Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni. Políticas para a família e a natalidade. Introdução de um quociente familiar e um fundo para ajudar as mulheres a terminar a sua gravidez. Redução de pressão fiscal, extensão de uma flex tax e luta à invasão. O que significa uma flex tax? Isso daqui é uma grande discussão que tem na Itália. Alguns partidos de direita ou de extrema-direita, eles sugerem uma taxa única de imposto de renda para todo mundo. Algumas pessoas são contrárias por entender que isso seria uma sacanagem com os mais pobres. Ou seja, se você ganha 1.000 euros, eles sugerem, se eu não me engano, 15% de taxa para todo mundo. E Liceo Made in Italy, proteção da marca e da excelência italiana, redução da taxa de trabalho, introdução de um mecanismo que premia as empresas que assumem, adornamento, eles querem uma atualização do Plano Nacional de Adaptação do Cambiamento Climático, porque a direita não... digamos que as políticas ambientais não é um tema de direita. Então, para eles não querem... Nós temos aqui um Plano Nacional de Adaptação de Mudança Climática, eles consideram que isso é uma bobagem, então o objetivo é um adornamento, é uma atualização disso. Rilancio del blocco navale contra a imigrazione. Então, a ideia da Giorgia Meloni é simplesmente fechar todos os portos para que os barcos não venham mais. Já foi dito que isso é inconstitucional, mas esse é o problema do populismo. E aqui, no caso, a gente fala de populismo de direita, ou de extrema-direita. Ela vai falar coisas que as pessoas querem ouvir. Então, essa é uma das propostas de Fratelli d'Italia. E agora eles vieram na última semana com essa ideia, tanto a Lega, quanto o Fratelli d'Italia, quanto o Berlusconi, a introdução do presidencialismo. Eles querem transformar a Itália, que é classicamente um sistema parlamentarista, num sistema presidencialista, com voto direto para o presidente da República. E esse os principais pontos do Fratelli d'Italia da Giorgia Meloni.
No caso da Lega de Salvini, quais são os principais pontos? Tá, não é todos. Todos você vai lá, se você quiser, no site. Política de imigração, ele já disse que vai voltar a ter os decretos de segurança. Decreto de segurança. Lembrando que foi por causa desse maledeto Salvini, do decreto de segurança de Salvini, que os tempos dos consulados passaram de 2 para 4 anos, que foi introduzido a obrigatoriedade da prova de italiano B1 logo de cara, que aumentou o tempo também dos procedimentos de naturalização e que depois, quando ele caiu, o governo dele caiu, conseguiram diminuir para 3 anos. Ele já disse que vai voltar com os decretos de segurança e toda vez que fala de decreto de segurança, a gente nunca sabe o que pode enfiar ali no meio, coisas que podem acontecer ali no meio. Enfim, eu tenho um certo medinho quando eu ouço isso, mas ok, é uma proposta de um partido político aqui. Corte da pressão fiscal, salário mínimo e a introdução de um salário mínimo. Revisão do reddito de cidadania, eles querem acabar com o seguro, a Bolsa Família aqui, né? Divisão entre idôneos e não idôneos. Política para a família. Luta a denatalidade, ou seja, cada vez nascem menos crianças, então eles querem lutar contra isso. E defesa da cultura da vida. Eles são contra a eutanasia, contra a legalização das drogas e contra a ideologia de gêneros. Extensão da flat tax de 15% para todo mundo. No caso aqui também para as partidas, ou seja, também para os pequenos empresários com faturamento até 15 mil euros. Paz fiscal. Isso aqui é uma das coisas, mais uma vez, o populismo. Significa o seguinte, todo mundo que está devendo para o fisco, para o imposto, para o leão, vai ter a sua paz, vai ser cancelado. Por quê? Porque vocês, poxa vida, não merecem pagar taxa. Ok. Política extra-europeísta e atlantista, que abre como objetivo a estabilidade, ou seja, é uma política de relações exteriores que tem a ver com a Europa, tem a ver com o mundo, desde que tenha como objetivo a estabilidade, porque é sabido que Matteo Salvini é amigo de Putin, é contra as sanções à Rússia, segundo ele, está tudo errado, e a Rússia, inclusive, já declarou várias vezes que Putin talvez o maior estadista que este mundo já teve. Sim, palavras de Matteo Salvini. Próximo. PD, Partido Democrático. Quais são as principais propostas? Desenvolvimento sustentável de transição ecológica, redução de custos energéticos e melhoramento da mobilidade sustenível, política de trabalho e redução da diferença entre ricos e pobres, uma mensalidade a mais em relação aos salários e salário mínimo. Então, o PD está com uma bandeira de dar um salário a mais, tipo um 13º salário, 14º salário para todo mundo. Enfim, também é outra coisa populista. Será que você vai tirar dinheiro da onde? Né? Enfim, mas, gente, a eleição é política, né? Toda eleição eles prometem um monte de coisa. Confirmação do reto de cidadania, então eles dizem que vai continuar assim com a Bolsa Família, para não penalizar as famílias numerosas, garantia de creche para todo mundo que ganha pouco, aumento do salário dos professores, mas não explica como, contraste à evasão fiscal, enfim. Direitos civis, é a favor do decreto ZAN, que dá direito às pessoas do mesmo sexo de viver como elas querem, matrimônio igualitário e cidadania para os jovens que estudam aqui de pais estrangeiros. E aí tem outros aqui, enfim, que são os menores, né? Verde e sinistra, enfim, energia renovável, empenho cívico do Di Maio, não tem nada de tão... Tudo que os outros já também... Eles não têm uma bandeira única. O Movimento 5 ele tem uma bandeira única, que é salário mínimo a 9 euros, redução do horário de trabalho, paridade de salário entre homens e mulheres, reforçamento do reto de cidadania, que o Bolsa Família foi um projeto que o Movimento 5 Stelle que brigou na Itália para ser implantado, que não existia até pouco tempo atrás. Aposentadoria antecipada para mulheres que trabalham, direitos civis, eles também são a favor de matrimônio igualitário, e o escolhe, e lei contra a homotransfobia, transição ecológica, reforma para... e aqui tem uma coisa interessante que eu vi aqui no Movimento 5 Stelle, que o programa de ação Itália Viva também tem, reformar a Constituição para trazer a saúde de volta para o Estado, porque hoje cada região toscana, região
Marche, região Emília-Romanha, tem poder para decidir as suas próprias políticas. Então, eles querem que isso volte na mão do Estado. A Azione Italia Viva também tem algumas propostas que eu achei interessantes. Salário mínimo, taxa, zero taxas para os jovens de até 35 anos abrir uma empresa, ou empresas que querem contratar pessoas até 35 anos ter zero taxas, achei interessante. Utilização de energia nuclear até 2050 para chegar a zero emissão de carbono. Revisão do rédito de cidadania, isso muito me interessa, tá vendo? Se você perde o rédito de cidadania se você refuta o primo lavoro. Maravilhoso. Eu tô te dando uma bolsa, porque você está desempregado, eu te dou um emprego, você não quer ter um emprego, você vai perder a bolsa. Eu acho muito justo. Eleição direta do presidente dele consigo, eu acho muito interessante também, igual no Brasil, quem ganha, quem chega, ganha, quem ganha, ganha. Vocês vão descobrir daqui a pouco que a gente não vota. Daqui a pouco eu vou falar para vocês como que vai ser essa eleição. A gente não vota para primeiro-ministro. A gente está votando para o parlamento. E eles vão escolher quem vai ser o primeiro-ministro. E a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, esses são os principais pontos que, para mim, era muito importante trazer para vocês. Eu queria que vocês entendessem um pouco. Obviamente que eu não posso passar aqui horas e horas lendo todas as propostas. Mas, e é interessante que vocês estudem. Não vai votando. Entra no site. Aquele site que eu vou deixar para vocês aqui da fanpage, tem ali todas as propostas. Leiam as propostas. Né? Vejam ali o que está escrito. Entra no site dos partidos. Ali também tem o site dos partidos. Dá uma olhada. Qual é a história desse partido? De onde ele nasceu? Como ele nasceu? Quais são as suas propostas? Eu acho que, gente, o voto é a maior expressão de cidadania de uma nação. Então é muito bonito falar, nós somos cidadãos italianos. É esse o momento. Então vamos lá. Como votar aqui na Itália? Então, quem está aqui na Itália, presta atenção. As eleições vão acontecer no dia 25 de setembro, no domingo, das 7 da manhã às 23 horas. Domingo, dia 25, vai ser o dia. Agora vamos para a parte mais difícil, que é como que a gente vai votar aqui, tá bom? O parlamento vai ser eleito, porque dessa vez é uma zona. São duas formas diferentes na mesma eleição. 2/3 do parlamento vai ser escolhido com um sistema proporcional e 1/3 com um sistema majoritário. Vamos entender. Quando a gente chegar lá para votar, a gente vai ter duas esquerdas, né? Duas cédulas. Uma rosa e uma amarela, meio laranja, meio... Uma para a Câmara dei Deputati e uma para o Senado italiano. Cada uma dessas células, vocês vão encontrar isso daqui, ó. Vendo? Então, olha isso. Aqui nós temos, vendo? Ó, as candidaturas que vão ser sozinhas, que não vão ser uma coligação, por exemplo, o Movimento Cinque Stelle, eles não estão coligados com ninguém. Então, eles aparecem aqui, ó. Aqui em cima vai aparecer o nome do representante, que seria aquele 1/3 lá, uninominale, que é o nome que eles deram. Tá vendo? E aí, aqui é o símbolo do partido e aqui são os candidatos em ordem. Então, se a gente aumentar isso aqui, ó, vai aparecer 3 nomezinhos aqui. Então, tá vendo que aqui eu tô no Movimento Cinque Stelle, tá aqui no Movimento Cinque Stelle, embaixo 2050, e aqui tem 3 nomes. O que acontece? Por que eu falo que a gente não vota na pessoa? Tá vendo aqueles 3 nomezinhos ali? Eu não posso ir lá e fazer um xizinho nesse nome. Por exemplo, aí eu vi aqui, ó, Angélia blá blá. Eu não posso fazer um xizinho aqui no nome da primeira, ou do segundo ou do terceiro. Porque nesta eleição ela não é direta, a gente não está escolhendo a pessoa, a gente escolhe o partido ou a coligação. E é por isso que é diferente do Brasil. No Brasil a gente está acostumado a votar nas pessoas. Muito possivelmente, quem não é politizado no Brasil, quem não é, sei lá, o cara que sempre votou no PT, o cara que sempre votou no PSDB, o cara que sempre votou no PFL, quando existia... A maioria das pessoas não tem carteirinha de partido. Então, muitas vezes, a gente nem sabe qual é o partido do nosso candidato. Aqui na Itália, não. Aqui na Itália, culturalmente, você vota em um partido, em um movimento, em uma determinada orientação. É normal, sempre foi assim. Então, é por isso que quando você pega uma cédula dessa e você vê que o movimento desse tamanho, o nome das pessoas pequenininho, você não vai votar nessas pessoas, porque você confia que o seu partido, vamos pegar de novo aqui nesse caso, tá? Do Movimento Cinque Stelle, você acredita que o Movimento Cinque Stelle vai escolher os melhores candidatos para te representar.
Agora, por exemplo, tá vendo aqui, ó? Tem esses 4 juntos, ó. Giorgia Meloni, embaixo Lega com Salvini. Do lado direito, Berlusconi, embaixo Noi Moderati. Estes 4, eles estão numa coligação. Eles resolveram participar das eleições juntos. Então, o que acontece? Você pode clicar lá em cima, está escrito, ó, Tommaso Antonino Calderón. Digamos que candidato escolhido na sua região que ele está. Você está na Toscana, você está em Emília-Romagna, você está lá na província, você está em Monza, Brianza, não importa, vai ter um nome diferente aqui em cima. Se você clica aqui, o seu voto vai ser proporcional para todos os candidatos dessa coligação. Aí você fala, não, eu sou Berlusconi, eu sou de direita moderada, eu não quero votar na Meloni porque a Meloni é doida, eu não quero votar no Salvini porque o Salvini é um besta, eu não quero votar nos moderados porque eles não me representam, eu quero votar no Berlusconi. Aí você vai fazer um xizão em cima do desenho da Força Itália. Então, só para vocês entenderem a zona que é essa eleição, precisaria de uma laurea na universidade para entender. Tá? Então, voltando aqui no início, ó. Quais as possibilidades? Você vai fazer um xizinho em cima do desenho, ou você vai fazer um X no desenho e no nome da pessoa, tá? Então, ó, no desenho ou no nome lá em cima, para deixar claro que você quer votar naquela pessoa ali e daquele partido, você não quer que o seu voto vá para outros partidos. Você pode clicar no desenho do partido e um X grande em cima de todos os nomes, não é um nome só. Se você colocar um xizinho e um nomezinho só, o seu voto vai ser anulado. Ou então, você pode colocar um X lá, por exemplo, aqui, e num outro aqui. O que você não pode fazer? Escolher uma coligação aqui, tipo assim, digamos que eu quero votar, deixa eu só dar um exemplo aqui, voltando lá para os desenhos, ó. Digamos que eu quero votar aqui, ó, no Partido Democrático, mas eu gostei desse Francesco Mucciardi aqui, que tá lá na União Popular, lá em cima, tá vendo aqui, ó? Eu gosto desse Francesco, eu quero votar nele, mas eu também quero que o meu voto vá para o Partido Democrático. Se você clica aqui no Francesco e depois você coloca um X lá numa coligação que não é a mesma, isso tem um nome italiano, parece um palavrão, chamado voto disjunto. Se você vota na mesma coligação, ou se você votar numa pessoinha aqui e numa pessoinha lá perdida, o seu voto vai ser anulado. É uma zona? É uma zona. Acha um absurdo? Acho um absurdo. É assim que é aqui na Itália. É isso, tá? Então, por isso que é importante você saber quais são as propostas do partido do movimento que você quer votar, fazendo aquele testezinho ali, para quem está aqui na Itália, quem está assistindo essa live não tinha noção em quem queria votar ou quem ia votar, faz o teste do partidômetro. Agora, isso é na Itália, ok? Fábio, e no Brasil? Como é que eu voto no Brasil? Primeiro, no Brasil você já deve ter recebido, espero que você já tenha recebido, um negócio chamado plico eleitoral. Se você não recebeu, porque hoje era o último dia para os consulados mandar para todo mundo, dia 11 de setembro era o dia de todo mundo receber o plico eleitoral. Se você não recebeu ainda hoje, se você não recebeu, tá aí, ó, assistindo essa live, hoje é dia 11, você não recebeu, entre em contato com o consulado. Cada consulado italiano no mundo já está escrito lá certinho como é que se você não recebeu o plico eleitoral, ou ligue, ou mande um e-mail, ou venha. Está escrito lá. É importante que você tenha o plico eleitoral nas mãos nesse momento. O que você vai encontrar nesse plico eleitoral? Mais ou menos isso daqui, ó. 6 coisinhas. Primeiro, as cédulas. 2, a ficha dos candidatos, que foi aquela que eu te mostrei no início, tá? Que foram essas aqui, ó. No nosso caso, você vai receber isso daqui, ó, para o Senado, isso daqui para a Câmara dos Deputados, tá bom? 3, um envelope maior, onde está escrito Consolato Generale de Itália e o consulado que é, e esse envelope já está pré-pago, esse envelope já está pronto para você colocar no correio. 4, um envelope menor, normalmente branco, totalmente branco, sem nenhuma identificação. 5, você tem aqui as instruções sobre como você vota, que é o que eu vou te falar aqui daqui a pouco, a partir de agora, na verdade. E o 6, esse número 6, o que é? O certificato eleitoral e embaixo tem o tagliando eleitoral. Como que você vai votar? Tá? Primeira coisa, presta atenção. Todo mundo que está aí, ó. Como você vota no Brasil? Você vai escolher a sua preferência, como eu te expliquei agora há pouco. Você vai clicar no xizinho no partido, no movimento que te interessa. Fez o xizinho lá,
na Câmara dos Deputados, o seu candidato fez o xizinho no Senado, você vai dobrar as cédulas, o l'esquede, e você vai colocar ambas no envelope branco, envelope menor, bonitinho, lindo, maravilhoso. Vai fechar esse envelope. Dentro desse envelope branco só vão as cédulas eleitorais. L'esquerda eleitoral. Você não vai colocar mais nada dentro desse envelopinho pequeno. Na folha que veio do talhando eleitoral, que tem um certificado eleitoral ali, um monte de coisa, embaixo você tem um pontilhado e o talhando. Você vai cortar aquela parte de baixo, que é só o talhando. Você vai dobrar aquele talhando e você vai colocar no envelope maior, aquele que já está escrito Consulado General Itália, com endereço de expedição. Você vai colocar o envelope com as cédulas bonitinho, sem nada dentro daquele envelope branco, o talhando ali no meio, junto com enfim, dentro desse envelope maior. Presta atenção. Por que você não coloca o talhando junto com as cédulas? Porque o voto, ele é secreto. O talhando é a sua... tem um número ali, tem os dados. O consulado sabe que é você pelo talhando. E o consulado precisa saber que você votou. Só que o consulado não precisa e nem deve saber em quem você votou. Por isso que o talhando ele vai separado das cédulas. A cédula vai colocada naquele envelope, aquele envelope vai ser enviado para a Itália para apuração. E o talhando não vai ser enviado para apuração. O talhando vai ficar no consulado, para o consulado controlar que você exerceu o seu direito em show. Fábio, pelo amor de Deus, mas eu não quero votar. Por quê? Que é um absurdo, mas eu entendo. Quem sou eu aqui para dizer que você vai ter um infarto do miocárdio se você não votar? O voto não é obrigatório. Então, se você receber esse aplico eleitoral e não fizer nada, não vai acontecer nada. Agora, se você quer exercer o seu direito ao voto, importante, e está escrito já no plico, mas eu vou repetir. Você tem esse seu envelope grande, que dentro dele vai ter um envelope branco com as cédulas mais o seu talhando, tem que chegar no consulado até o dia 22 de setembro, às 16 horas. Ok? Muito bem. Meu voto e a minha indicação. Como é já tradicionalmente, eu sempre abro o meu voto, não tem nenhum problema com isso. Se eu estivesse no Brasil, eu votaria no Fábio Porta, do Partido Democrático, para a Câmara dos Deputados, e no Andrea Matarazzo, para o Senato italiano. Esses seriam os meus candidatos. O Porta já se mostrou mais do que capaz para cuidar da gente, para cuidar com todas as dificuldades que existem. O Matarazzo tem uma grande experiência política também, além de outras características que nos interessam, e então eu não tenho dúvidas que eles seriam ou serão excelentes representantes dos italianos no exterior. Acho muito difícil nós tenhamos um eleito no Brasil esse ano. Acho muito difícil. O Porta talvez aquele que tem mais chances de nos representar. Acho muito difícil, né? Exatamente pelo corte de parlamentares. Agora, aqui na Itália, depois que eu vi esse... Olha, eu assisti entrevista pra caramba de um monte de gente. Eu analisei as propostas, eu entrei nos sites, eu vi a jornada histórica e profissional, pessoal de cada candidato. Depois de todo mundo que eu vi, de todas as propostas, eu decidi aqui na Itália votar em Carlo Calenda da Azione, que está em coligação com o Itália Viva do Renzi. Porque as propostas do Calenda me parecem mais coerentes. Tá? Então, veja, no Brasil, eu não votaria no partido do Calenda. Então, quando a gente vê aqui, ó, eles não têm nenhum candidato aqui no Senado, mas aqui eles têm, para a Câmara, mas eles têm no Senado. Eu não conheço essas pessoas. Eu não sei quem são. Eu não sei quem é Rolando Zovico Marcello Luiz. Eu não sei quem é Di Martino Vincenzo. Eu não votaria. Por quê? Porque eu não sei quem são. Ainda que o Calenda, aqui na Itália, vou votar nele, mas no Brasil eu não sei quem são. Aí eu vejo aqui no Partido Democrático, tem Fábio Porta, e outras pessoas aqui. Aí nós temos aqui, por exemplo, o Matarazzo. Interessante, sei que eles podem fazer alguma coisa pela gente no Brasil, mas hoje, no Partido Democrático aqui na Itália, acho que eles não seriam interessantes para levar um governo, tanto quanto Calenda. Eu acho que seria um excelente primeiro-ministro. Por quê? Porque eu entrei no site, vi as propostas, vi tudo que ele prega, vi que as propostas
tem muito a ver com o que eu penso e é isso que é uma eleição. Ah, mas Fábio, talvez ele não ganhe, porque não me importa. Eu voto de acordo com o que eu acredito que é melhor para o meu país. Então, é isso que eu acredito, é isso que eu prego e é isso que eu queria propor aqui para vocês. Então, vamos voltar um pouco no tempo em que nós não brigávamos, ofendíamos, assassinávamos pessoas simplesmente porque elas pensam de forma diferente da gente. Tá tudo bem. O que importa é que no final das contas todo mundo quer o mesmo. A gente quer o melhor para o nosso país. Beleza? Então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês aí a clarear as ideias de vocês agora nesse mundo para muitos novo das eleições. Já expliquei como votar no Brasil, como votar aqui na Itália. Vou botar aqui na tela, só você checar na sua testa eleitoral ali, junto com o seu documento de identificação e no endereço que está na sua testa eleitoral. E é isso. A gente se vê então no próximo vídeo.